Aqui é a primeira sala, né? Nós temos aqui uma proposta que visa contar um pouco sobre a história, a pré-história do Estado, né? Nós temos aqui no centro a mandíbula esquerda de uma cachalote, né? E aqui uma das vértebras dela. Não pertence à pré-história, né? Apesar de estar nessa sala. Está aqui mesmo porque as pessoas gostam de ver, principalmente as crianças, né? Mas não é um artefato pré-histórico. Foi encontrada em Areia Branca em 1989. Desde então está aqui em exposição no museu. Da pré-história do Rio Grande do Norte, nós temos aqui nos expositores. Nós temos aqui esses projéteis que eram utilizados aqui na região há cerca de 2.000, 2.400 anos atrás para caça, para defesa pessoal, né? Esses aqui eram destinados principalmente à caça de pequena fauna, né? Pequenos animais. Aqui nós temos os almofarizes, né? Os almofarizes eles tinham mais ou menos uma função parecida com a do pilão, que era de trituração de alimentos, né? Então colocava-se, por exemplo, o milho, a macaxeira, e tinha outras rochas que serviam como para amassar, né? Triturar, bem nos moldes do que é o nosso pilão mesmo, né? Fazendo uma comparação. Entendi. Olha essa aqui como é bem. Essas peças, né, elas são datadas mais ou menos de mais dessa anos? temporalidade de 2.000 anos. De 2.000 anos. Né? E não são encontradas só aqui em Mossoró, mas em outras cidades. Essas aqui, por exemplo, né, são encontradas em Apodi, Itaú, né, diversas cidades aí. Aqui nós temos, né, na parte de baixo, os fornilhos cerâmicos, também nessa temporalidade, 2.000 anos atrás. Esses fornilhos eles eram utilizados tanto para o consumo do fumo, né, do tabaco, como também um símbolo de status, né? Aqui no meio nós temos alguns enfeites que eram colocados em colares, em brincos, né? Essas formas. E aqui na parte de cima, materiais utilizados tanto para rituais quanto para fazer fogo. Já aqui nós temos as lâminas de machado. A parte virada para a parede é a parte cortante, né? Desse outro lado, colocava-se, por exemplo, nessa daqui. Essa parte de trás é a parte afiada. Aqui colocava-se um cabo de madeira e amarrava lá com cipó, outro tipo de planta, e usava para cortar como machado mesmo, né? Ou poderia ser usado como arma. Tem essas duas funções. O principal tipo de material aí é o granito. Já que nós temos fósseis, né, tanto aqui quanto ali, esses fósseis datados de milhões de anos, encontrados aqui também no estado. Próximo aqui à região de Mossoró, né, um local onde são encontrados muitos fósseis, é a região do Cariri, lá no Ceará, na Chapada do Arari. É bem fácil de se encontrar, mas por aqui também se encontra. Aqui a maioria são de peixes, né? Você pode ver, ali tem alguns caramujos também. Aqui nós temos uma sala voltada à parte do cangaço. Em 1927, Lampião e outros cangaceiros eles se juntam para invadir a cidade de Mossoró, né? Eles não costumavam muito vir ao Rio Grande do Norte, né? Principalmente até aqui em Mossoró, mas eles ouvem falar, né, da situação econômica da cidade, que naquela época, né, há quase 100 anos, já tinham 20.000 habitantes, tinha Banco do Brasil, né, já tinha o comércio do sal e tudo. E já era uma cidade que se destacava aqui na região, né? Então eles vêm até aqui visando, né, atacar e fazer aquela prática que eles faziam em outras cidades, né? Aqui você pode ver uma cópia de um bilhete escrito pelo próprio Lampião, pelo próprio punho dele, né? E endereçado aí ao coronel Rodolfo Fernandes, que era o prefeito da cidade na época, em 1927, né? Lampião ele sequestrou, né, o coronel Antônio Gugel, aqui, que era da região, e utilizava o coronel para escrever alguns bilhetes, mas esse daí foi escrito por ele próprio, né? Esse bilhete ele se encontra em algum... o original dele? Sim, está dele. em um espaço, sim, não aqui no museu. Mas aqui em Mossoró? Sim, se não me... ou está aqui em Mossoró ou em Natal, se não me engano. Certo.
Aqui nós temos, né, dando uma traduzida, basicamente ele está dizendo que se o prefeito não enviar importância de dinheiro, né, ele vai vir aqui e vai fazer muito estrago. E o prefeito está dizendo que ele pode vir, né, que a cidade vai estar pronta para receber. O dinheiro aqui da cidade foi retirado, né, foi enviado para Areia Branca, depois para Natal. Quem pôde fugir, fugiu. Né, antes passava um trem aqui pela cidade, um trem que saía de Grossos e até Souza, na Paraíba, então muita gente fugiu por esse trem. Mas muita gente também ficou para fazer defesa, né? Aqui tem uma foto que mostrou na época, na década de 1920. Né? Essa daí é a igreja de São Vicente, foi o principal ponto de combate. Até hoje ainda tem algumas marcas de tiros preservadas lá. Isso, justamente eu quero ir até lá para ver isso aí também. Do lado tem o Palácio da Resistência, não está aparecendo nessa foto. Mas hoje a prefeitura, na época, era a casa do prefeito, né? Foi uma das trincheiras também. Aqui nós temos fotos, né? Essas coisas. Essas fotos, né, retratam um pouco das trincheiras. Nesse ano, 1927, Mossoró tinha cerca de 20 policiais apenas. Né? Então era necessário que tivesse o contingente da população, né, para fazer a defesa. Porque eram mais ou menos 50, 70 cangaceiros que vieram para cá. Tem aqui essas armas que foram compradas no Ceará. Essas foram as armas utilizadas? Pelo pessoal de Mossoró. No confronto? Exemplo, sim. Foi comprada pelo prefeito. Esse daqui é interessante. É o Jararaca. Sim. Jararaca foi um cangaceiro aí, né? Que veio para cá também em 1927. Esse prédio, que hoje funciona no Museu Lauro da Escócia, era uma cadeia pública na época, né, que foi cadeia por quase 100 anos. Sim. E o Jararaca ficou 4 dias preso aqui. Né, e aqui ele fez greve de fome e tudo. Depois ele foi levado até o cemitério São Sebastião, onde ele foi, as pessoas dizem aqui em Mossoró que ele foi enterrado vivo. Né. Até hoje, aí, no dia de finados, o túmulo dele é muito visitado, as pessoas acendem velas, colocam flores. Né. E aqui do lado tem uma foto de uma parte do bando que veio para cá. Essa foto foi tirada 3 dias depois do ataque aqui na cidade. Do bando, se fala do bando de Lampião? Isso, uma parte aí, tirada lá em Número do Norte. A pessoa que tirou essa foto, ela veio de bicicleta até aqui em Mossoró. Quando chegou aqui, descobriu que Jararaca estava preso na cadeia. Então Jararaca foi falando os nomes, né, enumerando e colocando os nomes deles lá. Então é um documento muito importante aí para a história do cangaço. É verdade que o Jararaca ele era policial antes? Tem essa informação na internet. Talvez que seja. ele serviu durante 4 anos como militar. Sim, eu não tenho essa informação, não posso dizer o que foi. Né? Tanto que ele disse aqui que o nome dele era José Leite de Santana, mas as pessoas não tinham certeza se realmente era, porque eles não costumavam, né, se declarar. Isso, mas pode ter sido sim. Okay. Esse aqui era o equivalente ao dinheiro da época? Isso, é uma representação. Tem esses chapéus aqui que também não são originais, já foram usados aí no chuva de bala. Chuva de bala é um espetáculo que tem aqui no mês de junho e retrata um pouco como foi esse ataque aqui na cidade, né? É muito famoso. Chuva de bala? Chuva de bala no país mês de junho. Aí é o que? Uma semana de festa? É o mês todo. O mês né? todo. Mas o chuva de festa. bala não acontece todos os dias, tem uns dias específicos, acho que são 15 dias esse mês. Mas tem festas grandes aqui com cantores nacionais, né? Tem festival de quadrilha, tudo. Mossoró cidade junina, né? Muito bacana. Aqui uma outra sala. Essa sala ainda voltada, né, à questão do cangaço, mas aí a questão cultural, né? Então nós temos algumas pinturas, nós temos alguns cordéis, tem a parte religiosa, né? Aqui nós temos essa imagem de Santa Luzia, que é a padroeira da cidade, né? Sim. E a santa que protege os olhos, então acredita-se que Lampião não costumava invadir cidades, que ela era padroeira, por ele ser cego de um olho, né? Ele furou o olho aí com espinho, ou cego. Então dizem que ele não teria chegado a entrar em Mossoró, teria ficado um pouco afastado, esperando o ataque. Né? Mais ou menos onde hoje é o cemitério São Sebastião, né? Que é no centro da cidade, mas na época era um pouco afastado.
Isso aqui é uma cartilha, um livro. Isso. Aqui são feios, né? Ah, Esses chapéus aqui também não são originais, do mesmo jeito dos outros, usados aí no chumbo de barro. alguma original da época? Não. Não, né? Mas basicamente era nesse estilo, né? Aqui é o prédio onde hoje é o museu, né? Funcionava tanto como cadeia pública como intendência municipal, tem essas duas funções. Né? Aqui a igreja de São Vicente. Essa é onde está as marcas das balas. Sim, foi a principal trincheira. Porque porque o vigário participou ativamente Sim, também dessa loucura, vamos dizer assim, né? Depois o Padre Mota ele virou até prefeito da cidade também. Sim. Ali é o que? Túmulos? Sim, vamos lá agora. Gente, o Paulo aqui, nosso guia turístico aqui no museu. Lauro da Escócia. Lauro da Escócia. Paulo, me explica esse setor agora pra gente. Pronto. Aqui nós temos uma parte voltada à abolição da escravidão. Né? Sim. Mossoró foi a primeira cidade do estado do Rio Grande do Norte que aboliu a escravidão, 5 anos antes da Lei Áurea. Foi muito influenciada pelo movimento abolicionista lá do Ceará, né, que foi a primeira província, né, a abolir. Mossoró não foi a primeira cidade do Brasil, né? Porque a primeira cidade foi Redenção, Isso. que eu moro bem próximo, Pronto, inclusive. Isso. Só que Mossoró foi ali no mesmo ano que Redenção, né? Então tá entre as primeiras também. As primeiras também. Isso. Aí aqui são pessoas... escravos ou são pessoas que trabalharam na luta? Pronto, tem essa dicotomia aqui, né? Todas essas pessoas aqui, quase todas, são pessoas da elite da cidade. Sim. Aqui nós temos padres, médicos, né? Jornalistas, como Jeremias da Rocha, né? Eram pessoas de destaque aqui, né? Certo. O Rafael Mossoroense, ele era um escravizado, né? Conseguiu a alforria dele e passou a integrar essa sociedade. Mas ele também tinha o próprio clube dele, que se chamava Clube dos Espartacos. Né? Sim. Então ele atuava com os escravizados que chegavam de outras cidades para cá, em Mossoró. Ele e o pessoal do clube pegavam eles e os levavam até o Ceará, onde lá eles ficavam livres, né? Porque toda a província já tinha abolido a escravidão. Então o Rafael ele desempenhou esse papel muito importante, apesar de ter passado por um processo de esquecimento. Então as pessoas acabaram privilegiando muito esses, esquecendo o Rafael. Que também tiveram a sua contribuição, né? Com certeza. Certo. Era o pessoal da Libertadora Mossoroense. Qual padre que você falou? Esse? Antônio Joaquim Rodrigues. Tem uns bem famosos aqui, por exemplo, esse Almeida Castro, ele era clínico geral aqui na cidade, foi prefeito, né? A família Rosado, que é uma família que desempenhou muito poder político aqui. Túmulo lá no cemitério. Com o nome dele? Não com o nome dele, mas com esse sobrenome Rosado. Tem muitos aqui na cidade, né? Ah, consegui. A família veio para Mossoró a convite dele, né? Do Almeida. Tem o Almino Afonso, abolicionista também. Esse Almino Afonso, ele tá sepultado lá no São João Batista de Fortaleza? Aqui, eu gravei o túmulo dele. Sim. Aqui a gente tem o quê? Essas pessoas elas foram enterradas nos cemitérios, né? Certo. Mas quando fez 100 anos da abolição, o prefeito de Juiz Rosado trouxe alguns restos mortais, né? Então não são de todos que tem. Sim. O Almeida ele participou da abolição lá e participou da abolição aqui. E aqui no Rio Grande do Norte tem uma cidade com o nome dele, Almino Afonso. Almino Afonso. Pois é, quando eu vi agora eu me lembrei que eu gravei. Aqui tem os líderes, né? O Romualdo, a Amélia. Essa Amélia era chamada também de Sinhá Galvão. Ela morreu bem jovem. Sinhá Galvão? Sim. Jeremias da Rocha foi o fundador do jornal Mossoroense, né? Que é um jornal fundado em 1872 e que ainda funciona hoje. Ainda Sim, tem hoje não tem mais impresso, mas ainda funciona. O digital, né? Muito bom, muito bacana. Aqui nós temos um espaço, né, voltado ao Manuelito Pereira. O Manuelito ele era um fotógrafo, nasceu lá em Fortaleza, mas veio morar aqui em Mossoró nos anos 30. Né? Ficou aqui até o seu falecimento em 1980. A grande contribuição de Manuelito para a cidade são as fotografias, né?
Além destas que nós temos aqui nas paredes, é uma pequena amostra, né, que tem. Nós temos milhares de fotografias, e quando eu falo milhares, é mais de 20 mil no nosso acervo aí, tiradas pelo Manuelito, né, que nos foi doado após sua morte. Né? Então, nessas fotografias nós vamos ver fotos de tudo, né? Da estrutura, dos costumes da cidade de Mossoró. Por exemplo, essa daqui, quando o dirigível sobrevoa aqui a cidade, tanto aqui quanto aqui. Esse dirigível saiu de onde, sabe? Nós não temos o local exato de onde ele saiu, mas nessa época as viagens, né, eram feitas assim, de longa distância pelo menos. Certo. Esses dirigíveis eles pararam de ser usados quando um deles pegou fogo em Nova York. Sim. Então eles caíram em desuso. Tem outras aqui também. Aqui essas de baixo, de quando o prédio ainda era cadeia. Sim. Aqui na parte da frente e aqui nessa parte de dentro. Que é aqui onde nós estamos, Isso, né? onde nós estamos tirados nessa direção assim. Sim. Todas essas fotografias. As das paredes foram tiradas por ele. Essas daqui é acervo do jornal Unifato. Que é ele, né? Isso, já idoso, né? Ele é falecido e é sepultado aqui no... São Sebastião. É porque daria pra me fazer um vídeo só sobre ele também. Se eu encontrar, né? O túmulo. Que eu achei um pouquinho dificultoso É lá. muito grande o cemitério. E os funcionários não me ajudaram muito hoje. Essas máquinas aqui Era são... deles. É, Utilizada para revelar fotos. Aquela ali era para iluminar, né? Com o projetor. O que seria o nosso de hoje? Aquele circularzinho. Circularzinho, né? Funcionava aqui aí, né? A pilha, a bateria? As primeiras funcionavam com querosene, né? Aí depois passaram a funcionar já com eletricidade. Né? Aqui tem câmeras dele, flashes. Ah, sim. Sala humana. Até hoje as pessoas vêm visitar o museu, as mais velhas, né? Lembram de tirar fotos com ela, certo? Uma senhora mostrou uma fotografia que ela tinha no celular que ela tirou com ele. Com ele, né? Sim. Serão as câmeras de antigamente. Aqui tem outra parte interessante, que é quando ele tirava as fotos em preto e branco, aí ele mesmo coloria, né, com essas tintas de forma manual, ele fazia, transformando lixo para... Isso é original? Isso. Paulo, traz onde tem sua camisa. Qual é o nome? É MOB. Muito bom, viu? Aqui eram os tubinhos de tinta da época. Isso aqui. Aqui são outras fotos, temos uma foto assim pensada, o próprio cemitério São Sebastião. Aqui onde hoje é a Biblioteca Municipal, mas era o prédio da União Caixeiral, aqui, onde funcionava o Banco do Rio Grande do Norte, já funcionou o hotel, hoje é a Câmara Municipal. E aqui é interessante porque mostra um pouco do abastecimento de água na cidade, antes as pessoas aqui tomando banho, né, na beira do rio Mossoró, em 1947. Aqui transportando água, as pessoas dependiam muito do rio, né? Sim. Nós não sabemos dizer exatamente onde é, pode ser grossa ou na calcém, mas de hoje é um moinho, porque a maioria das fotos não tem legenda. Mas eu acredito que possa ser grossa, apesar de deixar de Porque ainda tem lá ainda. Tem, nas duas cidades tem um moinho. Dá pra diferenciar pela serra, né não? É sal, isso ali atrás do Ah, sal. Ah, pensei que era uma serra. não tem muita serra não, né? Ah, É no litoral. É que tem a plantação entendi. de sal, tanto em Grossos quanto em Macau. Aí ambas têm o moinho. entendi. Vamos à próxima?
era grande. Aqui é um espaço voltado, né, aos indígenas Monchoró. Acredita-se que o nome de Mossoró vem desses indígenas, né? Mouchiró? Monchoró ou Mouchiró, né? Eles viviam aqui na ribeira do rio Apodi Mossoró e ao longo do tempo foram sendo exterminados, né? Naquele processo de colonização foram sendo implantadas as fazendas de gado e eles foram sendo mortos, né? Certo. Esses objetos aqui que você pode ver não são deles, né? Foram comprados no Pará em 1948, quando o museu foi criado e foi trazido para cá. Mas não são dos Monchorós. É uma representação. E ali são lanças, né? Isso. Aqui nós temos uma das celas. Aqui no Uma centro, das celas. uma das celas, né? Tanto aquela da frente quanto essa. Esse aqui era utilizado, fazia parte do jornal Mossoroense, né? Como se fosse uma impressora para reproduzir o jornal. O Mossoroense, como eu falei, é um dos jornais mais velhos do Brasil, né? Foi criado lá pelo Jeremias da Rocha em 1872. Aqui tem a primeira edição dele. Essa máquina veio do Brasil? Veio de Paris. Paris, né? Eu vi o nome ali. Muito massa. Era manual? Não, né? Manual. Aí aqui é o primeiro. A primeira edição do jornal. Né? Aqui no museu, inclusive, nós temos quase todo esse jornal disponível para pesquisa, além das fotos, né? Então, pesquisadores de todo o Brasil podem vir aqui em Mossoró, caso se interessem em fazer alguma pesquisa sobre isso, né? E pesquisar livremente aqui no nosso acervo. Aqui é parte original por dentro? Original, sim. Ah, entendi. Aqui E ainda nós- funciona no modo. Desculpa. Pode E ainda funciona no modo digital. Você falou Isso, desde 2015. Aqui nós temos estilogravuras. Essas estilogravuras eram feitas por João da Escócia, que foi um dos proprietários do jornal, era pai do Lauro. O João era estilógrafo, então ele inseria essas estilogravuras no jornal, né, de forma a chamar a atenção das pessoas, deixar mais bonito ainda. E Ana Rodrigues, quem era? Ana Rodrigues, né, ela foi protagonista aí do Motim das Mulheres, que foi um movimento que aconteceu aqui em Mossoró, no finalzinho do Império, contra a carestia de alimentos, contra o alistamento militar obrigatório dos homens, né. Então a Ana e outras mulheres, elas fizeram uma manifestação aqui na cidade, com panelas, o famoso panelaço, Sim, né, que ainda existe até hoje. solicitando que os homens não fossem alistados, né. Elas temiam que eles fossem para uma guerra e morressem, tudo mais. E ela era a mãe do dono desse jornal, do Mossoroense. Sim. Né? Então ele queria fazer lá as notícias para mostrar o que estava acontecendo aqui na cidade, mas tinha grupos que não queriam, né? Então ela vai defender a sede do jornal com essa espada de ferro que está aqui. Ela era bonita. Ela é descrita, se não me engano, como uma mulher branca, loira, de olhos claros. Se não me engano, essa é a descrição dela. E essa era uma lança que ela utilizou? Ela utilizou aí para fazer a defesa aí do jornal. Ela se encontra executada aqui também, não? Sim, eu acredito que seja no cemitério São Sebastião, sim. Eu vi muita gente com esse sobrenome, muito estômago. Pra Escócia. fazer Escócia, Isso, muito. são as famílias Principalmente na, antigas. na parte ali inicial do cemitério, Sim. onde os túmulos chamam um pouquinho de mais atenção, são Os mais, grandes, mais né, trabalhados, mais mais imponentes. Vai, Paulo, continua. Aqui nós temos esse espaço voltado a Celina Guimarães, né, que foi a primeira mulher a votar na América Latina. Essa fotografia foi tirada aqui, né, foi aqui em Mossoró onde ela votou. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do Brasil que liberou o voto para as mulheres em 1927. O restante fez Isso ali eu em não 32 e oficializou em 34, né, com a Constituição. A Celina, ela era professora, era de Natal, né, era casada com um professor que era originário da Paraíba, mas os dois moravam aqui em Mossoró, né, que eles administravam a escola. Ela, né, fez o requerimento, solicitou a votação, nós temos aqui os requerimentos, tem aí a fotografia da Celina. Ela também é considerada como uma das primeiras juízas de futebol do Brasil, porque ajudou a inserir o futebol aqui em Mossoró. Os manuais chegavam em inglês, ela tinha certo conhecimento, então ela ia indicando as posições que cada um deveria fazer. Depois desse voto, né, o Eliseu ganhou o cargo de promotor em Minas Gerais, e eles se mudaram para lá, envelheceram e faleceram. Ela
em Minas. Em Minas. Certo. Aqui nós temos, né, uma parte voltada aos prefeitos e as prefeitas da cidade, desde o primeiro, né, até o atual. Alguns mais famosos aqui, por exemplo, Rodolfo, né? Inclusive, a invasão aconteceu aí em junho de 1927, né? E o Rodolfo ele faleceu em outubro do mesmo ano. Dizem que ele era doente pulmonar. Alguns familiares dele vieram um dia desse. Então aqui a gente está diante do prefeito da época da invasão. Isso, que combateu aí que o bando. combateu o bando. Sim. Rodolfo Fernandes. Rodolfo Fernandes. Ele tá no... Sim, tá enterrado lá sim. É. Mais algum outro? Bem mais... Almeida Castro, aquele que eu comentei lá, Sim, o prefeito sim. geral, né, Sim. o número 10. O 17, lá em cima aqui, que é o patriarca da família Rosado, né? A família Rosado é originária lá da Paraíba, eles vieram para cá a convite do Almeida, como eu falei, Sim. né? E aqui eles foram se casando com os Escócia, com os Cantilho e foram obtendo esse poder político. Sim. Então, durante mais ou menos 60, 70 anos, os Rosados vão dominar a política aqui em Mossoró. Ainda tem político ainda Dos atuando? Rosados. Hoje em dia não é tão forte quanto era antes, né? Outros grupos foram emergindo, mas né, ainda existe alguns. E esse é o atual? É o atual Alisson? prefeito, sim. Alisson Bezerra. Aqui são documentos ainda da... São outros requerimentos, né, eleitorais, além da Celina, mais 20 mulheres votaram nessa eleição aí em 1927. Na verdade, a eleição aconteceu em 28, no comecinho, né? Sim. O voto foi permitido em 27. Aqui são alguns títulos eleitorais antigos. Era parecido, similar ao registro. Sim. Que hoje é um... Foi diminuindo, né, com o tempo. É, através foi dessa diminuindo. diminuição aí. Aqui também. Muito bacana. E nós temos a letra do hino dos 100 anos da cidade, né? Aqui? Isso. Esse espaço aqui já é voltado à família Escócia, né? Aqui a figura do Lauro. Hoje o museu leva o nome dele, né? Sim. Ele foi jornalista também, assim como foi o pai, o avô, né? Ele era maçom. Ficou famoso que entrevistou o Jararaca, o cangaceiro, quando ficou preso aqui na cadeia. O Lauro entrevistou ele. Tem essa São entrevista? objetos. A gente consegue Se não me achar? engano, a edição do jornal que tem essa entrevista foi perdida. Mas tem um vídeo dele no YouTube, ainda em preto e branco, falando sobre essa entrevista. A Lauro da Escócia, Mossoró, eu creio que vai aparecer. E aí Esse é aqui era ele jovem? O João da Escócia. O pai dele. O pai dele. Isso. Esse aqui é o João, ó. E a esposa. E a esposa? Aqui é uma homenagem aos maçons, né? Porque os maçons eles foram muito envolvidos no movimento abolicionista aqui da cidade. Sim. Algum que se destacou mais? Oi? Algum que se destacou mais? Como alto. Tá. Não está aqui tá. como alto, Ah. mas está lá no túmulo. Aqui são alguns objetos Originais da época? do Dr. Almeida Dr. Castro. Almeida Castro. Utilizado aí por ele, aqui, uma pintura dele. Como eu falei, o Dr. Almeida foi prefeito, né? O primeiro prefeito de Mossoró. Foi o Antônio, acho que foi o Antônio Freire. É ali. Antônio Freire. Isso, Antônio Freire. Ah, tá. Foi ele e o vigário Antônio Joaquim que organizaram um abaixo-assinado, né, solicitando aí a emancipação da cidade. Sim, sim. Show de bola. Aqui nós temos o fardamento do Francisco Borges de Andrade, né? O Francisco ele foi intendente aqui na cidade, isso lá durante o começo do século XX, faleceu jovem ainda, mas ficou, né, marcado como major da Guarda Nacional e o filho dele doou-nos os objetos, né, que pertenciam a ele. Aqui é ele, né? Isso, Um lá livro sobre em ele? cima também. Um livro sobre Esses ele? livros são da coleção mossoroense. A coleção mossoroense é um conjunto de livretos. Do jornal? como esse. Não, é coleção mossoroense de Mossoró. Ah, entendi. Gentili. Foi pensada aí pelo Vantan Rosado para contar a história da cidade de Mossoró, das pessoas de Mossoró. Então tem milhares de títulos. Isso aqui era o quê? É a partitura. É o quê?
A partitura dele. É pra... O que é a partitura? Eu não vou saber explicar direito o que é, mas eu acho Vamos que é pesquisar aí, meu povo, o que é isso aí. Então esse aqui é o fardamento original Isso. dele. Até as luvas, né? Tá ali. Se você Sim. der um zoom ali na foto, é ele segurando lá. Aqui nós temos uma telha datada aí da época da construção da cadeia. Esse prédio ele foi construído entre 1877 e 1879, por ali. Foram 3 anos de construção, né? As pessoas elas vinham de outras cidades aqui para Mossoró, fugindo da seca, né? Foi no período da Grande Seca de 1877. Sim. Quando chegavam aqui eram empregadas para trabalhar. Aí recebiam bolacha, farinha e rapadura como pagamento, né? Então muita gente acabou escapando trabalhando aqui, embora muitos tenham morrido também, é por isso que as pessoas dizem que esse prédio aqui em Mossoró é mal assombrado. Ah, Além é? disso, né, pela Tem por ter sido relatos? cadeia, a gente sempre vê alguma coisa aqui, Ah, uma entendi. coisa se mexendo, mas a gente deixa pra lá, né? É porque geralmente cemitérios e espaços assim, históricos, são atormentados, tem toda uma história. As pessoas entram, Então, sempre arrepiam, quem tem uma essas coisas. sensibilidade maior vai sentir. E essa? Aqui nós temos a roupa usada pela rainha do centenário da cidade. Em 1970, Mossoró fez 100 anos como cidade. E a professora Maria das Graças foi escolhida, né, para ser aí a rainha nas comemorações. Era uma professora, foi escolhida, digamos, como a Miss da cidade. Né? Sim. E ela é viva? Dizem que sim, parece que ela vive em Natal, se não me engano. Deve ter por volta de 70, 80, 90 anos, eu acredito. Aqui em cima, né, funciona a Pinacoteca Municipal, mas antes era um espaço de poder aqui na cidade. Então, enquanto era cadeia lá embaixo, aqui ficavam políticos, delegados, essas coisas. Aqui você pode ver, né, a largura, que é o muro, que era desse jeito para que os policiais pudessem andar por cima, né, fazendo a patrulha da cidade. Era uma cidade muito baixa, né, não tinha prédios, não tinha essas árvores aí. Então, e pequena, né? Então dava pra ver tudo na época. Sim. Aqui nós temos uma louça. Essa louça pertenceu ao Dizuí, que é esse daí. A família Rosado tem uma característica peculiar, porque o patriarca deles foi colocando os nomes em ordem numérica, né? Alguns em português, outros em francês, como é o caso do Dizuí. Dizuí era o filho 18, né? Sim. Dizuí é 18 Sim, em francês. Não nessa pronúncia, né? Claro. Aham. Ele foi prefeito por 3 Ele? administrações. Aqui. Aqui em Mossoró, e ficou muito conhecido porque foi ele quem colonizou o rio, né? Antes o rio só tinha um leito, Ele já faleceu. ele abriu também. em 96, se não me engano. Tá lá. Devia te contratar pra tu ir me mostrar tudinho. Mas tu sabe? Na verdade, eu nunca fui nesse cemitério daqui. Não? Não. Lá em Fortaleza tem um rapaz que é só especializado só nesses, né, em túmulos do cemitério. Aí essa sala. Aqui nessa parte de cima é um espaço para exposições. Então aqui nós temos a primeira exposição Expressões do Cangaço, organizada pela SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, que funciona aqui no museu. E são fotografias de pessoas que participaram desse movimento, não só cangaceiros, mas pessoas das volantes também, né? Além dessas aí, tem outras fotos aqui, como por exemplo aquelas que tem as cabeças lá, né? O pessoal que foram mortos lá na Grota do Egito. Sim. Essa foto ela é muito famosa. Essa imagem, né? E esse? Esse aí do meu Tá tabu. vendo? Cangaço Manuel Vitor. Dias das Varas que não tá tocando. Esse aqui também tá? É porque eles tiraram essas fotos como era meio que um troféu, né? Sim. Era realmente um troféu. Esse aqui é Cirilo. Esse livro. É livro? É não, cordel. Cordel de Lampião. Aqui também mais fotos.
E esse rapaz bem novinho, policial Luiz Flor. dos Nazarenos. Luiz Flor. Aqui chegamos à segunda exposição, que é a exposição temática Negro e Lindo, né? Essa exposição ela é organizada pela professora, né, a principal organizadora, a professora Ivonete Soares, que é aposentada do curso de Serviço Social da UERN. São fotografias de pessoas negras tiradas entre, né, os anos 2000 e 2022. Né? Tem duas edições aqui, tem as duas edições da exposição. Ela já percorreu diversos espaços aqui, né? E o objetivo é combater o racismo, valorizar a presença negra em Mossoró. A professora Ivonete, que é negra, disse que lá nos anos 90 as pessoas diziam que em Mossoró não existia pessoas negras. Então ela começou a fazer essa exposição com a ajuda de outras pessoas, Pacífico Medeiros, que é um fotógrafo aqui que tirou essas fotos, para mostrar que existem pessoas negras em Mossoró. Inclusive, né, em um dos livros de assinatura, em uma dessas exposições, uma pessoa escreveu que negro não era nem gente, quanto mais lindo. Né? Então tá aí a importância dessa exposição continuar circulando pela cidade. É ela aqui? Não. Não tem aí. Não tem foto dela Não tem. Seria bem bacana ter, né? Sim. Pra mostrar ela pro Brasil e pro mundo. Que o racismo é um problema mundial. Aqui nós temos a última exposição, que é a exposição de cetáceos da Costa Branca. É organizada pelo curso de Biologia da UERN. São aí peças que foram encontradas aqui. Eles monitoram todo o litoral do estado. Então, animais que chegam encalhados, feridos, eles acabam pegando para cuidar. Eles têm uma base na cidade de Macau, lá em Diogo Lopes, então eles soltam os que sobrevivem. Tinha mais peças aqui, porque eles vieram buscar para fazer outra atividade, né? Mas aqui, por exemplo, tem o crânio de uma falsa orca, né? De um golfinho aí, nariz de garrafa. De uma falsa orca? Isso, tá ali. É aquela lá. Ah, sim. Tem algumas atividades que eles fazem com as crianças, né? Esse foi achado? Não tem, não mas tem. foi no litoral aqui do RN. Eles fazem monitoramento principalmente pegando peixes bois que chegam encalhados. Encalham muitos aqui entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Sim. E esse aqui? É uma costela. Aqui tem um casco, ó. Ali também. Ali é lixo, ó. Foi retirado dentro de uma tartaruga. Aqui tem filhotes e aqui são ovos, né? E aqui são crânios de tartaruga. Tem desse tamanho mesmo? Isso. Mas é só o casco, né? Porque É. na verdade elas são menores. O que é o casco, É né? uma espécie que é maior. Aí é o bobo grande, né? Uma ave empalhada, uma ave migratória que vem da América do Norte pra cá. Posso fazer um vídeo só dela? Terminou nessa sala? Show. Pronto. Bem, pessoal, queria agradecer ao Renan, né? E o pessoal que está assistindo aí o vídeo do canal Latum. Convido desde já que vocês venham apreciar o nosso Museu Lauro da Escócia, que fica aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós temos um vasto acervo relacionado ao cangaço, à abolição da escravidão, fatos que destacam Mossoró como cidade pioneira aqui no estado. Então, gostaria de agradecer, né? Espero a visita de todos vocês aqui. Show de bola. E Paulo, como é que funciona os horários? Sim. Nosso museu funciona aqui de terça a sábado. Das terças às sextas nós funcionamos das 8 às 5, sem horário de almoço, e no sábado de 8 às 12. Então venha, traga sua família e venha apreciar aqui o nosso museu. Só lembrando também, Paulo, que é totalmente grátis a Gratuito, visita, sim. né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Você foi top demais. Muito obrigado mesmo. E vamos curtir, gente. Curte, comenta, compartilha e já manda sugestão dos próximos vídeos. Tchau, tchau.